Estamos aqui no domingo, véspera de Natal, aqui do ano de 2017, no Quarto dos Sonhos do canal De Rainho. Neste ano de 2017, eu tive a honra, o privilégio de receber aqui na minha casa, nada mais nada menos que o mestre, o grande Álvaro de Moya, o maior conhecedor de quadrinhos, de histórias em quadrinhos aqui do Brasil, antes do seu falecimento. Foi algo assim muito marcante para mim, algo que eu nunca vou esquecer e vou levar para o resto da minha vida. Os amigos Francisco Ucha e Luciana Lanzillo foram eles que trouxeram Álvaro de Moya aqui no Quarto dos Sonhos pela segunda vez. Nós fizemos alguns vídeos, algumas entrevistas com ele. Entre elas está esta que eu vou exibir para você hoje. Neste vídeo de hoje, Álvaro de Moya fala sobre Spirit e seu criador, Will Eisner, seu grande amigo. Acredito que essa seja a última entrevista dada por Álvaro de Moya sobre quadrinhos aqui, pois, infelizmente, 3 semanas após a sua visita aqui no Quarto dos Sonhos, ocorreu seu falecimento. Realmente uma perca enorme para as histórias em quadrinhos. Seria de um egoísmo muito grande eu guardar esses momentos maravilhosos somente para mim. Por isso, eu vou compartilhar com vocês que gostam de histórias em quadrinhos, esta oportunidade única de ver Álvaro de Moya falando sobre Will Eisner. Infelizmente, a qualidade do vídeo não ficou tão boa, porque do lado esquerdo ficou um pouco embaçada as imagens. Menos mal que a área que ficou um pouco embaçada foi o meu lado, onde eu apareço. O lado onde fica Álvaro de Moya respondendo as perguntas, falando sobre Will Eisner, ficou legal. Então vamos lá, vamos curtir bastante este vídeo, esta homenagem que eu estou fazendo para Álvaro de Moya, o nosso grande mestre. Um verdadeiro presente de Natal para todos nós que curtimos a nona arte, as histórias em quadrinhos. Estamos aqui no Quarto dos Sonhos agora para falar sobre o personagem Spirit e seu criador, Will Eisner. Quem vai falar sobre isso é o nosso grande Álvaro de Moya. O Will Eisner é um caso especial, porque quando eu era desenhista, eu vi pela primeira vez a história em quadrinho Spirit do Will Eisner. E eu imediatamente prestei atenção e achei que aqueles personagens do primeiro plano, que seria o Spirit, a Ellen Dolan, o inspetor, pai dela, o Ebony, esses personagens não tinham importância. A importância eram os personagens de fundo. Aquelas histórias que lembravam muito Anton Chekhov, Nikolai Gogol, os grandes escritores, Guy de Maupassant, que me chamavam a atenção. E eu então me interessei pelo trabalho dele, que a linguagem dele visual era muito cinematográfica e a linguagem das histórias dele eram muito literárias. E eu encontrava semelhança muito grande em filmes e nas histórias em quadrinho dele, e muita semelhança em contos famosos e que apareciam histórias do background das histórias do Spirit. Quando eu conheci o André Leblanc, aqui no Brasil, eu soube que ele trabalhou no estúdio do Will Eisner. E eu falei, escute, o Will Eisner, ele parece um escritor do tipo do Anton Chekhov. Eu pensei, ele mandava a gente ler os contos do Chekhov. Ele dizia assim, leia contos do Chekhov, do Guy de Maupassant, para vocês contarem histórias do Spirit. Então quer dizer que, sem querer, eu, vendo as histórias dele, consegui interpretar e ver que era um fato verídico, que
o Chekhov estava lá realmente Presente nas histórias. nas histórias dele. E aí eu comecei a falar esse tipo de coisa, que ele seria um grande escritor, que a linguagem dele lembrava a linguagem do cidadão Kane no Orson Welles, e essas coisas que eu comecei a falar, os europeus começaram a repetir, porque o Hitler e o Mussolini proibiram as histórias em quadrinhos durante a guerra. Então, de 1939 até 1945, os europeus ficaram proibidos de ler histórias em quadrinhos. Então, os europeus nunca tinham visto o Espírito, porque o Espírito era até exatamente de 1940 até 1950, em 1954. Então, nessa época que o Spirit foi criado, foi a época da Segunda Guerra Mundial. Então, ninguém viu a criação. Os europeus não viram as histórias do Espírito. E foi uma jornalista da Rai Televisione, Elisa Calzavari, e eu, que começamos a falar para os europeus: vocês não conhecem o Elijah. O Elijah é gênio, tá? Ele é o Orson Welles das histórias em quadrinhos e tal. Aí quando eles viram o trabalho do Espírito, eles ficaram malucos. E eles começaram a insistir com o Elijah para ele retomar o Espírito. Eu falei: não, isso era bobagem, era que naquela época tinha muito super-herói, então nós queríamos, mas isso aqui, hoje em dia, isso aí não tem sentido. E não quis fazer o Espírito. Mas de repente ele aparece com o contrato com Deus, e ele então, de uma certa forma, tirou o Espírito, e aquelas histórias que ele costumava contar no background viraram as graphic novel, que ele inventou a ideia de graphic novel. Foi ele que inventou, então? Foi ele que inventou, né? Nesse ínterim, quer dizer, eu sempre trouxe ele para o Brasil, porque eu achava que ele era uma pessoa... Aqui no Brasil, o Espírito era um grande sucesso, tinha um fã-clube muito forte de pessoas que admiravam o Elijah, só que ele não sabia que pessoalmente o Elijah era essa pessoa. Quando eu trouxe o Elijah para o Brasil, as pessoas se surpreenderam de ver que um autor de história em quadrinho tinha esse nível. Um americano chegou a dizer que ele era um homem da Renascença, quer dizer, que ele era uma pessoa que soube aproveitar o momento da humanidade para ser um homem das artes e da Renascença. De uma certa forma, como eu era o mentor de tudo isso, praticamente eu é que consegui colocar o Elijah no mesmo nível de Alex Raymond, Al Foster, o Milton Caniff, que como todos os europeus estavam colocando. Entendi. E quando eles viram o Spirit, eles começaram a Ficaram assombrados. ficar assombrados de ver aquela coisa e usar sempre mais ou menos a terminologia e as observações que eu fazia, porque eu conhecia muito o trabalho deles. Para eles, agora era uma surpresa esse tipo de histórias, esse tipo de narrativa. Para mim, não. Era uma coisa que eu tinha acompanhado, e como eu conhecia ele pessoalmente, eu falava muito de Fritz Lang, de cinema com ele. Por exemplo, um dia que eu estava conversando com ele, ele disse o seguinte: o William Friedkin, que filmou O Exorcista, era fã do Spirit. E quando o William Friedkin filmou a Operação França, aquela célebre perseguição do metrô do filme Operação França, o William Friedkin telefonou para o Elijah e disse: assiste o filme, porque eu levei minha coleção de gibis e peguei o diretor de fotografia, Howard Rosen, e falei assim: enquadra assim, ó. Faz essa sequência. E usou toda a sequência da perseguição do metrô como storyboard para que o filme ganhou o prêmio o Oscar de melhor montagem por causa dessa Já sequência. Pensou? Então, Olha. essa imagem do Popeye, que era aquele grande ator
americano correndo e o metrô correndo atrás dele. Ele falou, era baseado nisso aqui. Nas histórias E no quadrinhos do fim, Spirit. o William Friedkin acabou convencendo a Warner Brothers de comprar os direitos do Spirit, que ele queria dirigir o The Spirit. Nossa. E o Elasner me dizia o seguinte, todo ano vem o cheque da Warner Brothers renovando O contrato. o direito. É. E finalmente eles não conseguiram fazer o filme e resolveram fazer um piloto para televisão. E o meu advogado, que entende muito de cinema, falou assim, não responda a carta, não dê, porque se você disser que você recebeu a carta, eles vão dizer que você aceitou a feitura. E é melhor você não concordar com esse piloto, Certo. que era uma porcaria. A TV Bandeirantes comprou e botou no ar, uma coisa inacreditável de ruim. Nossa. Eles pensaram que isso fosse uma série de televisão, então era uma história em quadrinhos sobre um detetive, a namorada dele e o chefe de polícia. Fugia Só totalmente do que era realmente. exatamente o que era o clichê, eles ficaram no clichê do quadrinho e colocaram o clichê da televisão. E ele então não recebeu dinheiro, não reconheceu esse trabalho, mas eles puseram no ar no mundo inteiro. O que provou que eles nunca iam fazer uma coisa bem feita. Se o piloto saiu ruim, imagina o resto. Sem dúvida. Quer dizer, ele não tinha entendido o espírito como o William Friedkin tinha entendido. Entendi. Eu conversava muito com ele, estava andando com ele em Nova York, e falava assim para ele, olha, o Fritz Lang, pena que ele já morreu, porque ele seria um cara bom para fazer o Spirit No cinema. no cinema. E aí ele fez, você vê, por exemplo, a gente andando, você lembra aquela cena do Peter Lorre, da M, o Vampiro de Düsseldorf, em que o Peter Lorre para numa vitrine e tem aquele monte de facas? Na minha história de Informer, tem também a mesma cena em que o sujeito vê isso e se imagina indo para um país tropical, naquela neve e tudo mais e tal. Isso é a mesma coisa que o The Informer, o Delator, o romance do Lionel Flaherty, dirigido pelo John Ford, em que ele vê um prêmio, e ele pega e vê no poste ao lado tem assim o mesmo dinheiro para quem denunciar o líder do Irã. Então, quer dizer, ele denuncia para ganhar dinheiro e levar a namorada dele para aquela praia que ele vive. Assim. Então, na minha história em quadrinho, tem isso. Então, se eles filmam, o Fritz Lang filma a minha história em quadrinho, o Fritz Lang filmando a minha história em quadrinho, que era baseada no Fritz Lang também. Aí ele fala assim, Moia, por que eu estou falando dessas coisas todas? Você entende melhor a minha obra do que eu mesmo. Olha lá, tá vendo? É porque você leu a fundo, né? Você realmente conhecia o personagem, conhecia a história, né? Então... E depois pessoalmente eu vi que ele era uma pessoa realmente literária, uma pessoa de altíssimo nível, uma pessoa cultural. de humanidade que aparecia mesmo, o Geraldo Schnobel, tudo é ele, né? Quer dizer, ele sabia voar e ninguém sabia. Aquilo que o Jô Soares falou. Certo. Aí ele então estava insatisfeito com a representação dele no Brasil e falou, você não podia me representar no Brasil? Eu falei, Will, não é minha profissão. Se eu fizer isso é só para ajudar você a colocar suas graphic novel no Brasil. Ele tinha me dado um contrato com Deus, eu levei para o Caio Graco da Brasiliense e falou, isso é uma novidade nos Estados Unidos. E ele comprou os direitos do Elisner e lançou a primeira graphic novel no Brasil. Aí, como o Elisner tinha pedido para eu colocar, ele me mandava um livro, eu ia na Companhia das Letras ou na Devir, e dizia, olha, esse aqui é bom, se fosse história de judeu, eu levava para a Companhia das Letras. Se fosse normal, eu levava na Devir.
E eles começaram a publicar todas as obras do Wilder no Brasil. E eu falei pro Rinaldo Traini, que fazia os congressos de Luca, e eu falei, ele está me pagando tanto por cento de direitos, isso é muito pouco. O mercado brasileiro é muito difícil, ele devia ter dado uma comissão maior para você. Mas eu não estou fazendo isso por causa de comissão, de ganhar mais ou menos. Eu quero ser o cara que consegue colocar o novo o Wilder das graphic novels no Brasil. Certo. Então, para mim, tava muito bom isso. E realmente eu consegui. Mesmo quando o Pete, que é o irmão dele, morreu, o Pete é que mandava o dinheiro para mim. Então ele não mandou mais dinheiro e o Wilder esquecia de mandar dinheiro para mim, mas eu não estava interessado no dinheiro. Para mim é importante assim, manda o seu próximo lançamento que eu já colocava aqui no Brasil. E eu tive sorte, sempre publicaria. Depois que ele morreu, eles continuaram publicando, quer dizer, eles continuaram dando sequência. Quer dizer, que para mim o dinheiro não tinha... O que você iniciou o se importante manteve. era que Foi eles dado continuassem continuidade. publicando. Então, que bom. É isso aí. Muito obrigado, né? E daqui a um ano, ou menos, hein? Daqui a uns 6 meses, vamos para a terceira visita, né? Não, para a terceira, né? Não é? Espero vocês aqui de novo. Tá? Na época dos abacates. É isso. Jabuticaba. E da jabuticaba. Não, muito obrigado, viu? Imagina, Valeu, eu Álvaro. agradeço. Tudo de bom.